estamos ainda em Lázaro, né? Ressurreição de Lázaro, João capítulo 11. João capítulo 11. Amanhã nós vamos encerrar o João capítulo 11. Na quarta-feira vamos entrar já no João capítulo 12. Glória a Deus. Fazendo um ano que nós está fazendo um ano, dia 17 é segunda-feira. Faz um ano que nós começamos no João, hein? Paramos só em janeiro e fevereiro, ficamos no Apocalipse, em março voltamos para João e chegamos agora, terminando o capítulo 11, quarta-feira começando o capítulo 12 desse precioso evangelho. Eu não perdi nenhuma, eu estava aqui em todas elas. Glória a Deus. Tem muita coisa que nós aprendemos, sim ou não? E ficou tudo aí registrado, você tem para você ouvir aí, aprender a palavra de Deus. Deus não quer que sejamos ignorantes na sua palavra. Hoje nós vamos ficar com 2 versículos aqui, onde o milagre da ressurreição de Lázaro aconteceu. João 11, versículos 43 e 44. João 11, 43 e 44. E tendo dito isto, a oração. Nós vimos quarta-feira a oração que Jesus fez diante do sepulcro de Lázaro. Então, e tendo dito isto, ou seja, aquela oração, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Repitam vocês. Glória a Deus. Vamos identificar algumas coisas aqui. Primeiro, o clamor de Jesus. Jesus clamou em alta voz diante do sepulcro, agora aberto e com o morto lá dentro. Jesus clamou em alta voz. O clamor e a alta voz de Deus é Jesus. Jesus, o seu verbo, a sua palavra, o seu evangelho, a sua verdade. Jesus representa Deus. A tumba de Lázaro representa o mundo. Lázaro representa cada eleito de Deus que veio ao mundo em estado de morte espiritual. O clamor de Jesus representa a sumarização do clamor. O clamor representa toda a palavra de Deus. O que Deus está dizendo para os seus eleitos, sepultados no mundo do pecado, da impiedade, como vieram ao mundo, é: vem para fora. Sai dessa tumba. Sai desse sepulcro. Tá? Sai desse sepulcro. Tem uma banda de rock aí que chama Sepultura. Eu nunca vi um nome mais adequado. Excelente. Esse nome foi excelente para essa banda. Realmente eles estão de parabéns por ter escolhido esse nome. Eles definiram exatamente o que é o mundo. O mundo é uma sepultura universal, uma sepultura global, cheia de mortos, de ossos secos, de podridão por causa do pecado. Isso relata muito bem, define espiritualmente o que é o mundo. O mundo é uma sepultura, é um sepulcro. E Jesus, do céu, o Pai do céu envia Jesus, envia a sua palavra para gritar, clamar
diante dessa sepultura, e os eleitos de Deus, que também vieram ao mundo em estado de morte espiritual, vão ouvir a palavra de Deus, e essa palavra de Deus vai clamar nos ouvidos deles: vem para fora. E quando Lázaro saiu, ele estava com os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Desatar ataduras é a missão da igreja. A igreja tem duas missões. Uma delas nós vimos, não foi na quarta-feira, foi no sábado, não foi no domingo à noite, aliás. Não, também domingo à noite nós falamos, foi no sábado à noite. Sábado à noite, tiraram a pedra. Jesus ordenou que os homens tirassem a pedra do sepulcro. São dois campos da missão da igreja. Tirar a pedra é preparar as pessoas para ouvirem o chamado, ouvirem a palavra. Sermos instrumentos que levam as pessoas a ouvirem a palavra. Isso é tirar a pedra do sepulcro. Quando a palavra entrar na vida delas, o que é tirar a pedra? Nós temos que fazer com que as pessoas ouçam a palavra. Se as pessoas que ouvirem a palavra, se dentre elas tiver um eleito de Deus, ele vai sair. Ele vai se levantar e vai sair. Mas quando a pessoa se converte, ela ainda não está perfeita. A conversão não é um fim. A conversão é um começo, é um início. Tem muitas igrejas por aí que pegam e encaram a conversão como se fosse um fim. Trabalham bastante até que alguém se converta. E quando alguém se converte, diz: parabéns, glória a Deus, aleluia, todo mundo aplaude, escreva seu nome aqui no hall de membros. Está convertido, glória a Deus, vamos buscar outro agora. Tem muita gente que trabalha na conversão das pessoas, mas tem um grande trabalho após a conversão. A pessoa convertida, ela ainda é como Lázaro, que saiu do sepulcro, mas está com os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. E Jesus disse assim, desatai-o e deixai-o ir. A igreja tem essa missão: tirar as ataduras das mãos, dos pés, e tirar o lenço do rosto. Como é que se faz isso? Todo esse processo nós vamos meditar agora no próximo slide que eu coloquei aqui, cujo título é Vem para Fora. Vem para fora. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, que representa então a sumarização desse clamor de Deus, a palavra de Deus, que é o clamor de Deus, primeiro nos chamou do nada à existência. O primeiro chamado que nós ouvimos foi do nada para a existência. Tá? Fomos chamados do nada. Nós não existíamos e fomos chamados à existência. É o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 4, versículo 17. Que o nosso Deus é o Deus que vivifica os mortos, como Jesus está fazendo com Lázaro, e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Romanos 4,17. Fomos chamados do nada para a existência. Só que teve um problema. Foi só existirmos e nós transformamos essa existência numa existência miserável, porque caímos no pecado. Romanos 3,23 diz: todos pecaram. Olha só, Deus criou a todos. E todos esses que Deus criou, todos pecaram. Do nada fomos chamados à existência, mas fomos chamados para ter uma existência digna. E nós caímos numa existência indigna, o pecado. O pecado é pior do que a morte. O pecado é pior do que não existir. O pecado é o pior estado espiritual em que alguém pode estar. Por isso a palavra de Deus é o clamor de Deus, chamando-nos a sair, a vir para fora
do pecado para a santidade. Deus nos criou para a santidade. Deus não nos criou para o pecado. Deus nos criou para ser santos. Deus nos criou para ser santos como Ele é santo. Deus não nos criou para sermos pecadores. Tem gente que quer fazer uma coisa romântica por aí, dizer, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Ama nada, Deus odeia o pecador. Deus não quer que sejamos pecadores, Ele não ama pecadores, Ele quer que nós sejamos santos. Quem Deus vai amar é aquele que Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, aí meu Pai o amará. E viremos para Ele, faremos nele morada santa. Esse vai ser santo. É esse que Deus vai amar. Pecador é odiado por Deus. Deus quer tirar ele exatamente desse estado onde ele é odiado por Deus, do pecado para a santidade. Do pecado, eu coloquei ele de vermelho entre parênteses, existência indigna, morte espiritual, condenação eterna. Assim que nascemos ao mundo, viemos ao mundo, como Davi escreveu no Salmo 51, versículo 5, quando Davi disse, eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Já viemos ao mundo no estado do pecado. Ou seja, viemos ao mundo sepultados nessa sepultura de morte espiritual que se chama o mundo. Quando a palavra de Deus chega, é a voz de Jesus, como chegou para Lázaro, dizendo para nós, vem para fora. A palavra de Deus diz para nós, sai do pecado. A palavra de Deus diz para nós, sai do pecado. A palavra de Deus não justifica o pecado. A palavra de Deus não dá desculpas para você permanecer no pecado. A palavra de Deus não dá nenhuma justificativa para que alguém fique no pecado. Não existe nenhuma justificativa para a pessoa que fica no pecado. O que a palavra de Deus diz para as pessoas é, sai do pecado. Vem para fora. Sai do pecado. Sai de toda situação de pecado. Sai do estado do pecado. Porque fomos chamados à santidade. A Bíblia inteira pode ser resumida nessa ordem de Deus em duas palavras. Repita, sede santos. Chamados à santidade. Santidade é a existência digna, a vida espiritual e não morte espiritual, e a vida eterna, que é o contrário da condenação eterna. Chamados do pecado para a santidade. O chamado para a santidade, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1, onde Paulo escreveu, se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. O que é buscar as coisas do alto? É buscar a santidade. A Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém estará lá no alto. Ninguém estará lá no alto, ninguém estará lá na glória, sem buscar a sua santificação. E isso que significa aí nesse versículo de Colossenses, buscar as coisas do alto. Se formos ressuscitados, essa ressurreição aí é a conversão. Quando a palavra de Deus chegou aos nossos ouvidos, chegou à nossa alma, chegou ao nosso coração, quando a palavra de Deus chegou em nosso coração, é a mesma voz de Jesus que Lázaro ouviu dizendo, vem para fora do pecado para a santidade. Agora, não mais para vivermos como vivíamos no pecado, mas para vivermos buscando esta santidade. É uma vida nova. Glória a Deus. Durante a vida, nós temos um processo de aprendizado. A palavra de Deus nos leva para um processo de aprendizado que inclui um chamado, ou pode ser resumido num chamado do fracasso para a vitória.
Diga, do fracasso para a vitória. Eu coloquei ali Romanos 8:37. Vamos abrir agora nesse texto. Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Repito. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que são todas essas coisas? Todas essas coisas aqui é tudo o que há no mundo. Tudo que há nesse mundo, que é uma sepultura fedida, uma sepultura fétida, uma sepultura maligna, tudo que há nesse mundo, o apóstolo João escreveu lá em 1 João, capítulo 2, de 15 a 17, tudo que há no mundo, especialmente no versículo 18, tudo que há no mundo, 16, tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Por isso diz no versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, não está nele o amor do Pai. Está nele o ódio do Pai, não o amor do Pai. Está nele a ira do Pai, não o amor do Pai. Esse versículo não significa que não está nele, que essa pessoa não ama o Pai, não. Significa que o Pai não está amando essa pessoa, porque o Pai não ama gente mundana. Não está nele o amor do Pai, porque tudo que há no mundo é isso aí, tudo. Generalizou? É uma generalização justa. Tudo que há no mundo não presta. É uma concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E tudo que há no mundo são coisas que trabalham para que nós fracassemos na vida espiritual. Jesus não chamou o diabo de o príncipe desse mundo à toa, não. O diabo, como príncipe desse mundo, ele coordena as coisas do mundo para trazer para nós fracasso espiritual, para trazer para nós derrota espiritual. A intenção do diabo é essa. Quem é do mundo já é derrotado, já é fracassado, já é morto. É um cadáver dentro dessa sepultura chamada mundo. A intenção do diabo é matar as pessoas que Deus tirou daí, matá-las de novo, levá-las ao fracasso, à derrota espiritual. O crente que é fracassado espiritualmente é o crente meia boca, é o crente medíocre, é o crente que não usa os presentes que Deus lhe deu, junto com todo o pacote da salvação, da obra da salvação, da obra da graça. A obra da salvação em Cristo Jesus não deu para nós apenas uma garantia de ir para o céu, mas nos deu uma garantia de viver na terra, no meio desse vale da sombra da morte, no meio desse sepulcro, como mais que vencedores. E não como crentes derrotados, e não como crentes fracassados, e não como crentes atormentados pelo diabo e cedendo à carne, cedendo ao mundo e cedendo ao diabo. Por isso que Paulo está dizendo aqui que em todas essas coisas, ou seja, no meio de tudo isso que nós vemos nesse mundo, no meio de todas essas coisas negativas que querem cooperar para o nosso fracasso espiritual, no meio de tudo isso, somos mais que vencedores. A quem Paulo está se referindo aqui, chamando mais de vencedores? Todos os crentes? Não, muitos crentes estão vivendo como mais que fracassados, como mais que derrotados. Ele está falando de crentes verdadeiros, de crentes que verdadeiramente usam as bênçãos que Deus lhe concedeu em Cristo Jesus. Crentes que oram, crentes que meditam de dia e de noite na palavra, crentes que não perdem congregação, que amam congregar, crentes que dizem assim no dia da congregação, como Davi disse:
Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Crentes que acham uma bênção estar reunidos, como foi escrito por Davi no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável para irmãos unidos viverem juntos. É como o óleo derramado sobre a cabeça de Arão e que desce pela sua barba e vai até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon sobre as colinas de Sião, porque ali derrama o Senhor a bênção e a vida para sempre. Paulo está falando aqui de crentes que têm espiritualidade, de crentes que buscam a Deus de todo o seu coração, todos os dias. Não importa qual seja a sua profissão, não importa qual seja o seu trabalho, não importa se é um estudante, não importa a sua idade, é um crente que busca a Deus todos os dias e não deixa nem que profissão, nem que estudo, nem que responsabilidades sociais o impeçam de fazê-lo, seja um obstáculo para ele fazer. No meio de todas essas coisas que ele vive no mundo, esse tipo de crente está aqui incluído. Ele é o tipo de crente chamado aqui de mais que vencedores. Está entendendo? Esse é um dos fatores que leva aquilo que a minha esposa exortou aqui hoje. Por que você não louva a Deus? Está com a vida espiritual fracassada, está com a espiritualidade baixa, está com a espiritualidade fraca. É porque sua vida de oração em casa é fraca, a sua vida de meditação na palavra não é como do homem do Salmo número 1, que eu repito aqui e vou repetir até morrer, que medita, que tem o seu prazer na palavra de Deus, e movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite. É por isso que ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz prosperará. Isso significa ser mais que vencedor. O mais que vencedor é esse homem aí, comparado a essa árvore, porque todos os dias está na presença de Deus. E na congregação, congregando, não está incluído em Hebreus 10, 25, quando diz, não deixemos de congregar, como está sendo o costume de muita gente hipócrita por aí, que vem de vez em quando à congregação para dar uma satisfação para Deus. Ó, sou crente ainda, viu? Sou crente ainda, viu? Não, eles vêm à congregação porque sabem que a congregação aqui, existe um poder de Deus agindo aqui em nosso meio, o Espírito de Deus fala aos corações, a palavra de Deus opera a santificação, a verdade opera essa santificação em nós, como Jesus orou em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É muito difícil alguém faltar em tudo quanto é congregação e ser mais que vencedor. É muito difícil, para não dizer impossível. Qualquer pedacinho de graveto fora da fogueira, por mais quente que ele estava quando foi tirado para fora da fogueira, ele vai apagar. Ele vai esfriar. E o crente nunca esfria a ponto de ficar totalmente frio. Ele esfria ao ponto de ficar morno. E é aí que Jesus vomita ele da sua boca, como está escrito em Apocalipse 3,15. Conheço tuas obras, tu não és nem quente nem frio, és morno, por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É o crente derrotado, fracassado, vive sempre no fracasso, sempre no fracasso. Já se acostumou tanto com o fracasso que não sabe nem o que é vitória espiritual. Pensa que o normal é ser esse fracassado a vida toda. Se acomodou e se conformou a essa situação de fracasso espiritual, de derrota espiritual. Não, irmãos. No mundo tereis aflições, disse Jesus. No mundo teremos tribulações. No mundo temos todas essas coisas aqui, ó. Todas essas coisas que Paulo vem citar aqui, ó, que ele começa a citar lá no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Acrescente aí. Ou a crise política do Brasil?
Ou a corrupção política no Brasil? É isso que vai separar você do amor de Deus? É isso que vai deixar você um crápula espiritual vazio, pior do que os próprios corruptos? Ou você vai usar as armas que Deus lhe deu, que são armas poderosas, e sobressair-se no meio dessa lama e dizer: eu não sou assim não, eu sou diferente, eu sou mais que vencedor porque eu sou de Jesus. A maioria dos crentes se deixa abater pelas situações. São fracassados. A palavra de Deus é Jesus dizendo para esses Lázaros: vem para fora, do fracasso para a vitória. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E João escreveu em 1 João capítulo 5: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem não disse nada aí entendeu isso? Quem ficou com a boca fechada ao ouvir isso entendeu isso aqui? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós declaramos isso. A fé é confessada, a fé é vivida e a fé é confessada com lábios. Você crê em Jesus? Você crê na palavra de Deus? Você crê que Deus dá vitória em todas as circunstâncias? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Romanos 10, Paulo escreveu, né? No coração cremos e com a boca confessamos que Jesus Cristo é Senhor. Do fracasso para a vitória. Aleluia. E no final de todas as coisas, né, coloquei ali, da terra para o céu. A terra não é o nosso destino. A terra é a nossa passagem. Estamos aqui de passagem. O nosso destino é o céu, que Jesus chamou em João 14, de 1 a 3, de a casa do Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Jesus vem para nos dizer: vem para fora dessa terra, vem para a casa do Pai. Eu sou o caminho para a casa do Pai. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus vem dizer para nós: vem para fora dessa terra, porque tem um novo céu, uma nova terra te esperando. A nova Jerusalém, a casa do Pai. Aleluia. Como tudo isso acontece? Pelo conhecimento da verdade. Tudo isso só é possível pelo conhecimento da verdade. Nós temos uma pregação muito boa aí para trás, do João 8,32. Nós estamos no João 11. Lembram do João 8,32? Nós temos uma boa palavra aí para trás, gravada aí do João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta mesmo, irmãos. Liberta mesmo. A verdade liberta verdadeiramente. Quem conhece Jesus é livre. Experimenta a verdadeira liberdade, que é uma vida espiritual de vitória em meio a quaisquer que sejam as circunstâncias em que vivemos nesse mundo, que é uma sepultura de morte. Aqui é lugar de morte, mas a palavra de Deus diz: aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. A situação dentro de nós é uma situação de vida e não uma situação de morte. Quando Lázaro saiu do sepulcro, ouvindo Jesus dizer: vem para fora, levantou-se e saiu. Ele ainda saiu com ataduras e um lenço. Ataduras nas mãos e nos pés e um lenço cobrindo o seu rosto. O que significam? As ataduras nos pés. Os pés representam a maneira como andamos. Os pés representam o nosso andar. Portanto, representa a nossa conduta.
A pessoa convertida, ela acabou de ser ressuscitada, mas ainda tem ataduras nos pés porque ela ainda não sabe andar, não sabe ainda se conduzir na vida como um filho de Deus deve se conduzir. Porque até agora ela só se conduziu na vida como um pecador, mas agora em diante ela vai se conduzir na vida como um filho de Deus. E onde aprender isso? Aprender aqui na palavra. Aprender a palavra de Deus é para tirar as ataduras dos nossos pés, a fim de andarmos como filhos de Deus no meio dessa terra suja que estamos vivendo. Por isso eu citei aqui, dentre tantos versículos que falam sobre esse tema, o Efésios 4:1, onde Paulo diz: eu rogo, pois, a vocês agora que andeis do modo digno da vocação a qual fostes chamados. Qual a vocação a qual fomos chamados? Fomos chamados a ser santos. Então ande de modo digno. Fomos salvos não mais para andar de modo indigno. Fomos salvos para andar de modo digno. Digno do nosso Salvador, digno do nosso Deus, um comportamento digno de quem é de Deus, um comportamento digno de quem pertence a Cristo Jesus, um comportamento digno de quem é propriedade exclusiva de Deus, um comportamento digno de quem não pertence mais ao mundo, mas pertence a Jesus. A palavra de Deus propõe para nós uma mudança total de conduta. Por isso a santificação é necessária, porque no meio dessa santificação é que vamos aprendendo a nos conduzir na vida como filhos de Deus. No pensar, no falar, no agir, em todo tipo de comportamento que pauta a nossa conduta na face da terra. Os homens ímpios que não conhecem a Deus, eles têm que notar que o nosso comportamento é diferente, que não fazemos as mesmas coisas que eles fazem, que não nos divertimos do mesmo jeito que eles se divertem, que não andamos do mesmo jeito que eles andam, porque nós temos um Senhor e se chama Jesus Cristo, e é Ele que domina sobre a nossa conduta. Tem que tirar as ataduras. Tem muitos crentes aí com as ataduras nos pés e não sabem como andar. Por isso, pelo conhecimento da verdade, pela ministração da palavra de Deus, é que vão aprender, é que as ataduras vão ser tiradas. Ah, é assim que eu tenho que andar? Então eu vou aprender a andar dessa maneira. Os pés representam o andar, portanto a conduta. As mãos representam o que fazemos. As mãos representam as obras, tá? As mãos representam tudo aquilo que nós fazemos. Nós fomos salvos para, como Paulo escreveu em Efésios 2:10, é o texto que eu citei aqui, tá? Para as boas obras que Deus preparou de antemão para andarmos nelas. O que nós temos que fazer segundo a Escritura, tá? Não são boas obras hipócritas, não. Não é boas obras, não está se referindo que é boas obras de hipocrisia, tá? Muita gente, quando ouve a palavra boas obras, já pensa logo, é levar alguma coisa para o pobre. E tem muita gente que acha que isso vai justificar ele. Obras representa tudo o que fazemos no nosso dia a dia. Jesus falou, por exemplo, até um copo com água que você der a um desses meus irmãos mais pequeninos, não ficará sem recompensa. As obras começam com pequenas coisas. As obras que você faz, por exemplo, dentro da sua própria casa para a sua família. A maneira como a esposa lava a roupa do marido, lava a roupa dos filhos, passa a roupa, arruma a cozinha, faz uma comida gostosa. A maneira como o marido trabalha o dia inteiro pensando assim em dar o melhor para sua esposa, em dar o melhor para os seus filhos. Não é pensando em ser super rico aí na sociedade, mostrar para a sociedade, não. É pensando na esposa, pensando nos seus filhos. Pensando na casa que ele está aí colocado por Deus como cabeça dessa casa, como cabeça desse lar.
É os filhos estudando assim, com amor, para dizer assim: eu vou valorizar o sacrifício dos meus pais, porque eu os amo, então eu vou estudar bem para fazer uma boa prova, sem precisar colar, e saber direitinho que eu vou bem nisso, porque eu quero fazer isso muito bem feito, porque eu sou filho de Deus. Essas são as obras que Deus vê, as obras normais que nós fazemos no nosso dia a dia. Geralmente quem corre atrás de obras de caridade é porque no dia a dia, na vida normal, não faz nada que presta. Faz tudo mal feito, tudo com preguiça, tudo com desonestidade, e depois, para tentar se justificar, vai levar uma cesta de alimento para os pobres. Acho que vou dar o meu dízimo para algum pobre. Isso é hipocrisia, gente hipócrita e mentirosa, achando que vai se justificar fazendo uma boa obra, quando no dia a dia tudo que faz não é por causa de Deus, não é por amor a Deus e nem é por amor a ninguém. As nossas obras são as que aparecem no nosso dia a dia, tá? No nosso dia a dia. Há muito tempo atrás houve alguém que falou assim: se você quer servir a Deus, não pense que você precisa fazer muitas coisas, não. Faça poucas coisas, mas as faça bem. Faz bem feito aquilo que você faz, porque você está fazendo para o Senhor, está fazendo em nome do Senhor, está fazendo para a glória do Senhor, e revertendo tudo isso em benefício para outros. Até mesmo as obras de caridade em favor de pobres e outras pessoas. Não vou fazer isso para me justificar diante de Deus, não vou fazer isso para achar um lugar para dar o meu dízimo, porque eu não estou achando justo estar na igreja. Está errado. Vou fazer isso, além de tudo que eu já faço, vou fazer isso também, mas não para ninguém saber, mas como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, que a mão esquerda não saiba o que fez a direita, só o Pai Celestial sabe. Porque o vosso Pai Celestial vem em secreto e Ele recompensa. Então somos nova criatura em Cristo Jesus para boas obras. Fomos salvos em Cristo Jesus para boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso é tirar as ataduras das mãos. Através da palavra de Deus, aprendemos essas obras. Aprendemos a realização dessas obras. E Lázaro saiu com um lenço cobrindo o seu rosto, cobrindo a sua cara, ninguém podia vê-lo. Eles tiveram que tirar também o lenço do rosto. Tirar o lenço do rosto. O crente, mais que vencedor, ele mostra a sua cara. Ele não se esconde de ninguém. Escolhi um texto aqui impressionante, que eu gosto demais desse texto, que é a cura do homem paralítico, lá na porta formosa do templo dos judeus, lá em Jerusalém. Depois do dia de Pentecostes, Pedro e João vinham subindo, Atos capítulo 3, e estava ali esse homem, e eu não vou trabalhar com vocês hoje todo esse milagre, que é uma coisa maravilhosa, mas apenas uma atitude de Pedro e de João, que ficou registrada aí no versículo 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Repitam. Não, o versículo todo. Sabe o que significa isso aqui? Quem já ouviu pregadores dizendo por aí: olha, não olha para mim não? Já ouviu? São hipócritas. Quem prega dizendo não olha para mim, não devia estar pregando. Quem está pregando tem que poder dizer como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha para nós. Não é que vai ver em nós perfeição, não. Como o William falou muito bem aqui. Não é que vai ver perfeição, é que vai ver perseverança. É que vai ver santificação.
é que vai ver que nós não estamos parados, que nós prosseguimos para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também fomos conquistados. Esse texto que eu estou citando aqui é de Filipenses. O que eu citei primeiro foi de Coríntios, 1 Coríntios 11:1, onde Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí em Filipenses 3 ele vai dizer: eu não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Conquistar o que, amados? Conquistar a santidade. Ser santo como meu Deus é santo, é isso que eu quero fazer. Já consegui isso? Ainda não, eu estou na caminhada, estou no esforço, estou no trabalho, estou no processo. Esse processo dura a vida toda. Só quando estivermos na glória seremos então semelhantes a Ele. Aleluia. Mas, enquanto estamos aqui, no meio desse processo, nós temos que mostrar a cara para todo mundo. Olha para nós. Olha para mim aqui, ó. Olhe para mim, entenda que eu sou crente. Entenda que eu sou filho de Deus. Entenda que eu não tenho para dar para você apenas algumas esmolas. Entenda que eu tenho algo para dar para você que é muito mais caro. Eu tenho um verdadeiro tesouro para te entregar. Eu tenho Jesus. Olha para nós. Olha para nós. Tirar o rosto, tirar o lenço do rosto, significa exatamente o que Jesus disse que os seus discípulos tinham que ser, lá em Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se vocês ficarem se escondendo, quem que vocês vão iluminar? Se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta. Uma lâmpada não pode ser acesa para ficar oculta, mas para mostrar. Mostrar para os outros quem somos e por que somos assim. Somos assim por causa de Jesus. Jesus me fez diferente. Eu sou uma nova criação de Deus. Eu já fui uma velha criação, agora eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Eu fui feito filho de Deus. Filhos de Deus não nascem filhos de Deus, eles são feitos filhos de Deus. João 1,12. João 1, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Estes não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade dos homens, estes nasceram de Deus. Para dizer para o mundo: eu sou de Deus. Eu falo diferente do que vocês falam, porque eu sou de Deus. Eu penso diferente do que vocês pensam, porque eu sou de Deus. A minha atitude é diferente das atitudes de vocês, porque eu sou de Deus. Eu tenho costumes diferentes dos costumes que vocês têm, porque eu sou de Deus. Olha para mim. Olha para mim. Que você vai ver algo diferente. Tira o lenço do rosto e mostre para todo mundo que Jesus vive em você. Como Paulo disse lá em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é que vive em mim, e a minha vida presente agora aqui, nesse corpo, nessa carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Agora eu devia mandar você fazer uma redação. 2 horas para você fazer, eu vou dar uma folha para você fazer uma redação. Qual o tema dessa redação? O que Deus está falando para mim hoje sair para fora? Duas horas para você fazer redação. Eu queria muito de ver essa redação e corrigir essa redação depois. Do que Deus está mandando você sair agora? Vem para fora. Você é o Lázaro.
Da onde Jesus está mandando você sair? De que tipo de situação que está te fracassando, que está te matando, que está te derrotando, que está te deprimindo? De que tipo de situação Jesus está mandando você sair agora? Porque Ele não te quer nessa situação, Ele não te quer deitado nesse sepulcro. Ele te quer livre. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Aleluia. Vamos dar graças ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos chamastes para fora do mundo, para fora do pecado, para fora, ó Deus, do domínio de Satanás. Nos chamastes verdadeiramente, Senhor, para sermos livres em Cristo Jesus, sermos livres de todo o mal, sermos livres do pecado, sermos livres de Satanás, sermos livres, Senhor, desse mundo de trevas em que nós vivemos. Que essa liberdade possa ser manifestada, Senhor, agora em nossas vidas, em nosso ser, em nossas atitudes, Senhor. Muda a nossa conduta, Senhor. Tira as ataduras de nossos pés, tira as ataduras de nossas mãos, tira o lenço do nosso rosto. Ajuda-nos a ser sal da terra, a ser luz do mundo, a ser diferentes no meio dessa sepultura podre, Senhor, que é o mundo em que nós estamos vivendo, que se apodrece a cada dia mais e que não vai mudar, mas nós podemos mudar porque o Senhor habita em nós, porque o Senhor nos levantou, o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos chamou para uma nova realidade, para uma nova vida, para sermos pessoas diferentes, para ministrarmos nesse mundo de maneira diferente, para usar a nossa vida, Senhor, como um ministério poderoso do Senhor em todos os sentidos, para que vençamos as dificuldades, vençamos os problemas, vençamos as tribulações, vençamos as aflições, e no meio de todas essas coisas que nos cercam e que tentam nos derrotar, que tentam nos deprimir, que tentam nos apagar, nós sejamos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que nós possamos provar que verdadeiramente isso que Paulo disse acontece conosco. Quem nos separará do amor de Deus? Será fome, será nudez, será o perigo, será a espada, será a impureza, será o pecado, será a maldade dos homens? Eu vou ficar acuado no meio de tudo isso? Ou eu vou dizer que aquele que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo? Eu sou tua propriedade exclusiva, o Senhor é o meu Deus, a ti, Senhor, eu pertenço. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, e eu pertenço completamente a ti. Eu sou tua propriedade exclusiva. Tu me amas, Senhor, e transformas a minha vida. Eu entrego a minha vida em tuas mãos. Aleluia. Diga bem forte: obrigado, Jesus, por dizer para mim, através da tua palavra, vem para fora. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença. Tira dos meus pés as ataduras, tira das minhas mãos as ataduras, tira do meu rosto o lenço, e que eu possa manifestar a todos nesse mundo, a quem quer que seja, que eu sou tua propriedade. Tu és o meu dono, o meu Senhor, o meu Salvador. Eu creio em ti. E essa vitória